Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 14 de março de 2024. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, amém. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra que, nossa, que por sinal Deus me deu uma palavra hoje assim que, como sempre, a palavra do Senhor é maravilhosa, né? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Se eu pequei no pensar, no falar, no agir, perdoa as minhas falhas, Senhor Deus, se eu errei. Ah, Senhor, me ajuda, abençoa meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo aquilo que você confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida de cada um que vai estar do outro lado ouvindo essa live. Visita, abre as portas, abençoa, sustenta, cura, liberta, Pai. Deus, abre a mente para essa pessoa conhecer a Tua palavra, o Teu Evangelho. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, vamos. Então, que Deus possa falar aos nossos corações, amém? A palavra que a gente vai estar lendo está em 2 Coríntios 5. O nome e o título já é abençoadíssimo, como todo o evangelho, né, de Gênesis Apocalipse, mas diz para mim e para você nessa manhã assim: nossa habitação celestial, amém? Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Porquanto temos sempre uma confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejamos boa, quer sejamos maus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, acabei de ler a tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha falar comigo aquilo que eu tenho para falar para a tua igreja, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia chamado hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Gente, essa palavra é maravilhosa. Eu já meditei nela antes de estar aqui, né? E Deus falou tão grandemente comigo que até me constrange, sabe? Eu fico constrangida com a grandeza da palavra do nosso Deus, né? E essa palavra, ela já começa falando, nossa habitação celestial, né? Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então, esse templo terreno nosso é um templo corrompido, né? É um templo que através do pecado adâmico nós ficamos enfermas, nós morremos, né? Mas por um homem entrou o pecado no mundo e por outro saiu, que foi Cristo. Então, o Senhor, ele vai nos dizendo que aqui é temporária essa casa terrena, né? Nosso espírito está aqui, mas nós temos uma casa eterna, né? Que é onde? Nos céus, e é o mais importante. E aí ele continua dizendo: o edifício é nos céus, não construído por mãos humanas, mas construído por quê? Pelo próprio Deus, né? A eternidade, a salvação, a nossa alma, a nossa vida é algo... Ai, Jesus, a nossa morada celestial é algo real, né? E nós estamos aqui numa habitação, numa morada temporária. Esse templo aqui é templo do Espírito Santo de Deus, sim. Mas a partir do momento que nós saímos desse templo, que é templo do Espírito Santo de Deus, para aqueles que aceitaram Jesus, são nova criatura em Cristo, nós partimos aqui para algo melhor, né? Para a cidade eterna, para a nova Jerusalém, né? Que não foi feita por mãos de homem, mas pelo próprio Deus, né? É uma cidade permanente, eterna, igreja, eterna, como a nossa alma é eterna. Então ele continua dizendo aqui: enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Paulo está falando que ele anseia, né? Gememos por quê? Porque
na salvação, na eternidade, haverá somente a perfeição, né? Esse corpo, ele geme, ele fica doente, ele fica enfermo, você perde a mão, você perde um braço, você tem uma diabetes, você tem um corpo. Mas a eternidade não, ela é perfeita, é a perfeição de Cristo, a perfeição de Deus, da Trindade, se resume na nossa salvação. Nós estamos aqui simplesmente numa habitação temporária. Isso tem que ser pregado, isso tem que ser latente nas nossas vidas, isso tem que ser real. Isso não é pregado, isso não é dito, né? E isso é muito triste, igreja, sabe? A palavra do Senhor, ela vem nos dizer que o quê? Né? Nós temos uma habitação celestial, algo eterno, provido por Deus. Isso é tremendo, uma habitação eterna. Aí ele vem no 4. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despido, mas revestido da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Esse corpo corruptível aqui, que é mortal, ele venha a ser absorvido pela salvação, pela eternidade, né? Venha a ser absorvido pela morte, a morte terrena, mas nós teremos a vida eterna com Cristo, né? E ele vai falando mais. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, nós somos o quê? Nós temos o Espírito Santo de Deus que é derramado, foi derramado através de Cristo na cruz, né? Então, nós temos o Espírito Santo, né? Porque o nosso Salvador, ele é ressurreto, Cristo, né? Ele nos deixou, né? Esse presente. Ele diz assim, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, né? É algo tremendo. Então, e através do Espírito Santo de Deus, nós somos redimidos, né? Ele nos convence do pecado, né? Porque o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, o homem que não tem Cristo, que não é salvo, ele não é convencido do pecado, ele é convencido, porque ele está no mundo terreno, no mundo corruptível, né? E é muito triste, igreja, porque a salvação, Cristo ressurreto, ele nos garante o quê? A transformação futura e total de uma vida eterna. Uma eternidade com Cristo, igreja. Não tem nem. Nossa, eu fico assim, eu tô assim, eu já li essa palavra, já preguei, mas cada dia que Deus mostra é algo diferente. Eu fico assim, constrangida, de verdade. Oh, aleluia. De ver a grandeza, o cuidado de Deus para com a minha e para com a sua vida, né? A palavra do Senhor. E aí, conforme eu vou lendo, eu fico tão assim, constrangida de verdade, né? Que eu peço que Deus venha tirar de mim as coisas que não estão agradando Ele, que ainda tem muitas. Mas que a gente possa chegar ao Senhor como varão perfeito daquilo que o Senhor não tem, né, do que falar de mim, de você. Mas enquanto estamos nessa terra, nós somos corrompidos no mundo corruptível, né? Porque nossa carne é corruptível, né? Se corrompe. Então, mas que Deus venha ter misericórdia de mim e de você nesse dia, sabe? Que Deus venha levantar homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho genuíno e puro. É tão simples, igreja. Olha só Deus falando comigo e com você. No 5, foi Deus que nos preparou para esse propósito, nos Espíritos como garantia do que está por vir. O Espírito de Deus é o selo, é a garantia da nossa salvação. Se estivermos com Ele e seguimos com Ele, fazendo o que é certo, a salvação é eterna. Para mim e para você é certa. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos o quê? Por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Muitas pessoas acham, né? A gente pode fazer um paralelo aqui desse 6, né? Desse 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, com o que está em 2 Coríntios 6, 12. Você sabe que 2 Coríntios 6, 2 diz para mim e para você aqui, não lhe estamos limitando nossos afetos, mas vocês estão limitando o afeto que tenham por nós. Paulo está falando aqui, muitas vezes, daqueles, dos falsos apóstolos, né? Que eles vêm para convencer, para enganar o homem, para corromper, né? E Deus, ele tem muito mais para mim e para você, né? Então, há um paralelo com isso, né? Também no 12, é muita coisa, né? No 12 também, se a gente for ver aqui no 5, 12 mais para frente, a gente vai ver, né? Do que ele está falando. Deixa eu até marcar aqui para mim não errar, né? Porque é muita coisa, igreja, né? E ele fala bem assim, ó. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Nós temos que agradar quem? A Deus. Porque todos nós
vamos o quê? Dar conta, né? Aí ele diz aqui, no 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam má. Você tá achando que é só a gente? Não. Aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, os não crentes também vão dar conta das suas obras, né? Então, essa obra aqui é algo que todos nós vamos dar conta na segunda vinda de Cristo. Não é só eu que sirvo ao Senhor, que erro, mas também aquele que erra, sabendo que Deus existe, mesmo assim, rejeitou a Cristo todo o tempo, né? Então, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boa, quer seja má. Então, assim, você serviu ao Senhor ou não, você vai dar conta, não adianta. Aí vai mais para frente o mistério da reconciliação, no 11. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperando que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. E ele vai falando, nós temos que ter temor de Deus, essa consciência aqui é temor de Deus que muitos não têm. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhe estamos dando a oportunidade de exultar em nós e para que tenhamos o que responder ao que se vangloria das aparências e não do que está no coração. O que acontece? Nós estamos num tempo, Paulo estava num tempo onde ele estava falando, né, do julgamento dos cristãos e dos não cristãos. Vocês aceitou Cristo ou não aceitou? Vocês vão dar conta, o julgamento é para todos, o tribunal de Cristo. E ele vem falando do temor, né, aqui no 11. E esse temor é o que? Ele procura persuadir as pessoas a fazer, os homens a fazer o que é certo perante o Senhor, né? Ele está falando assim, eu sou um apóstolo de Cristo e eu ensino a vocês o que é certo, não ensino a vocês o que é errado, né? E muitos estão aí ensinando o que é errado. E por isso que ele vem no 12 e ele diz assim, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estejamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que não tenha o que responder aos que se vangloriam da aparência e não dos que no coração. Ele falou assim, vocês têm que se exultar em Cristo, em nós. Olha só, a gente está gloriando a Deus, mas tem muitos apóstolos que estão aí, o que eles estão fazendo? Eles estão se gloriando nas aparências. Eles estão o quê? Com fingimento de falsos, são falsos apóstolos fingidos. Paulo dizendo assim. É uma máscara superficial, eles estão mentindo, eles estão enganando vocês. Acordem! Não, eles não se preocupam com a espiritualidade de vocês, eles não estão preocupados se vocês conhecem a palavra, se vocês estão aprendendo, se vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus. Eles não pregam Cristo. Eles pregam o quê? Eles pregam o dinheiro, eles não pregam a espiritualidade genuína. Entendeu? Paulo está falando assim. E profunda. Eles não querem que vocês sejam libertos, eles não querem que você aprenda a palavra. Porque a partir do momento que vocês aprenderem a palavra, que vocês entenderem que o fim da lei é Cristo, que o dízimo não existe, que é isso, que é aquilo, né, que cada um contribui segundo propôs ao seu coração, não é importante para eles isso. Vocês não vai estar preso neles, né? E ele vem mais e fala aqui, né? Preocupa com a espiritualidade genuína e profunda, mais com o dinheiro. Ele se preocupa com a proporalidade, com a importância deles mesmo. Eles querem ser importantes, eles querem ter dinheiro, eles querem ter aparência, eles querem se aparecer. Eles não estão preocupados com esse corpo corruptível, né? Com o que está dentro, mas sim com esse corpo corruptível, com que o homem vai aplaudir. Isso nos afasta do Senhor, né? Cuidado, igreja, leiam, principalmente essa Bíblia que eu tenho aqui, que é muito boa, a NVI, né? Leia ela e leia os resumos, que eu tô falando para você aqui do resumo. Leia ela e leia o resumo, né? Que Paulo dá aqui sobre esse falsos apóstolo, né? No 5:12, né? Ele diz assim, no 11, né? O temor ao Senhor com aquele a quem devemos prestar conta. A gente vai prestar conta de tudo, né? Procuremos persuadir os homens. Paulo precisa convencer alguns membros da igreja de Coríntio de que ele e não os falsos mestres que têm invalidado suas fileiras e o legítimo apóstolo deles, né? Ele diz assim, no 12, se vangloriam das aparências, os fingimentos dos falsos apóstolos é uma máscara superficial. Não se preocupe com a espiritualidade genuína e profunda, mas com o dinheiro, popularidade e a importância deles mesmos. Eles querem só aquilo que é bom. E nisso, eles acham que Paulo está louco. Fala, não, no 12, no 13, né? 5:13. Se enlouquecemos, é por amor de Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Então, eles acham que Paulo tá louco, porque Paulo não tá vivendo um evangelho, tá falando só do evangelho de Cristo, da verdade genuína e pura, né? E o evangelho do Senhor é loucura para o mundo. Porque quando a gente serve a Deus, a gente não tá preocupado com o que vai agradar o homem, a gente tá preocupado em agradar a Deus.
Não tô preocupado se o bispo, se o apóstolo, se o pastor, se a missionária, se o irmão vai gostar de mim. Problema dele. O importante é como eu estou perante Cristo. É o que Cristo, porque a palavra do Senhor é clara. Nós vamos prestar conta a Deus. Todos nós vamos prestar conta. Então nós temos que estar preocupados em prestar conta a Deus, não a homens, né? A homens corruptíveis como eu e você que está nesse corpo corruptível, né? E no 13 ele diz assim, no 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. Então, assim, o amor de Cristo me constrange, ele morreu por mim e por todos nós. Nós temos que ter constrangimento do amor de Cristo. Isso tem que nos envergonhar, igreja. Nós temos que ter vergonha. Ele diz assim, ele morreu por todos nós para que aquele que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Nós temos que viver para Cristo, ter uma vida digna de Cristo. Gente, a hipocrisia, a falsidade é muito grande, fora do mundo e dentro da igreja. Na igreja eu sempre bato na tecla que a palavra do Senhor é clara, das 10 vídeos, 5 vai, 5 prudentes, 5 imprudentes. E essas 5 imprudentes vai ficar com o mundo. Então você vê que poucos conseguem entender, né, que vamos prestar conta a Cristo, que nós vamos estar perante o tribunal de Cristo, que nós estamos aqui simplesmente treinando, despojando desse corpo corruptível. E as pessoas acham que estamos aqui para sermos bonitos, né? Não, eu não tô falando que não é legal. É sim, eu tô doidinha para fazer, né? Tirar as manchas na minha pele, que faz tempo que eu não faço. Fazer uma plástica de novo nos seios, que eu já fiz plástica nos seios, na barriga. Já fiz lipo, engordei, tive filho depois, engordei. Claro que eu quero. Quero consertar minha boca. Um monte de coisa. Claro que eu quero, eu gosto disso. Né? Eu sou uma pessoa que gosta. Não sei se vocês perceberam. Eu não sou vaidosa de botar maquiagem, essas coisas. Às vezes, quando eu ponho uma coisinha, não gosto, né? Eu gosto de ser bem natural. Apesar dos 47, próximo ao 48, daqui 2 meses, menos de 2 meses, né? Mas eu quero fazer, né? Eu não vejo a hora do meu esposo receber, né? Mudar de emprego, né? Arrumar um emprego melhor pra mim fazer, claro. E vou fazer. E Deus sabe disso. Né? Eu já fiz e vou fazer, porque Deus me deu condições, Ele vai me dar de novo. Mas acontece o quê? Mas isso aqui é passageiro, igreja. Quando eu faço uns seios, quando eu fiz a minha plástica nos seios, eu me senti muito bem. Na barriga, ali, você põe o vestido, você cai, você fica, né? Não fica aquele tufo. Eu amei. Depois eu engravidei e perdi, né? Porque Deus quis que ainda viesse mais uma bencinha de 3 anos. Então, mas é tudo passageiro, é corruptivo, igreja. Eu me preocupo muito com o meu espírito, com a minha espiritualidade, né? Eu procuro ter uma vida genuína com Deus, porque eu fazendo minha lipo, eu fazendo minha boca, fazendo meu rosto, tudo isso aqui, se eu morrer, daqui 3 dias tá derretido, tá saindo um bicho. Mas a minha alma, ela é eterna. A minha alma, eu sou ela eterna, né? Então ele vem assim, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, mas agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgirão coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Deus, ele deu que um mistério da reconciliação para mim e para você. Igreja, isso é muito, como é que eu posso dizer? É um mistério e não é todo mundo que vai ter o mistério da reconciliação. Você tá entendendo? Você pensa que são poucos que vai ter o mistério da reconciliação, da salvação. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Dentro da igreja vai estar 10 virgens, 5 são prudentes e 5 não são. 5 tem o mistério. Ora, manda sude como naira manda sai da reconciliação, da morte, da cruz, da salvação, da redenção de Cristo, que esse corpo é corruptível, que nós temos uma alma eterna, que é mais importante estar com Cristo do que estar no mundo, que é mais importante servir a Deus, servir a Cristo, a Trindade, o Pai, o Filho, do que servir ao homem, do que agradar ao homem. São poucos que vão entender isso, igreja. São poucos. Essa reconciliação da cruz é para pouco. Por isso que ele fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, já, né? As coisas antigas já passariam, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas é novidade de vida com Cristo. Com Cristo é novidade de vida todos os dias. A redenção, a restauração, né? É cumprida nos propósitos de Deus na minha e na sua vida. É no propósito da criação. Deus, ele fez a criação para adorá-lo, né? Mesmo ali, Satanás entrando, interferindo ali na criação, fazendo com que
Eva comesse do fruto, né, e desce para Adão. Mas se você for ver em Gênesis, no começo da criação, né, Deus fez Adão e Deus falou para Adão, não coma da árvore, desta árvore. Eva não tinha nascido ainda. Eva não tinha sido feita ainda, aliás, desculpa, né, da costela de Adão. Então, por isso que por um homem entrou um pecado e por outro saiu Jesus. Então, é muito forte, igreja. Então, isso acontece em Cristo, que foram criadas todas as coisas por Ele e para Ele, né? Em que todas as coisas são restauradas de novo por Ele, para a criação dele, para uma nova criação. Você é nova criatura em Cristo. Por isso que tudo se passou, né? Eu não nasci cristã. Eu conheci Cristo, eu aceitei Jesus com meus 25 anos, 24 para 25. E tô tendo uma caminhada constante, uma descoberta constante. Já tem 22, 23 anos, vai fazer, né? Tava com 24, vai fazer 23 agora em julho. 24. Nossa, já tudo isso. Foi em 2000? Foi em 2000. Vai fazer 24 anos, né? Foi dia 10 de junho de 2000. Então, é uma caminhada constante. Cada dia, esse mistério é revelado para mim da reconciliação. E eu fico envergonhada das coisas que eu fiz, né? E nós temos que nos envergonhar, porque nós somos nova criação, nova criatura. E isso acontece no nosso caminhar com o Senhor. E conforme Ele vai vendo que você quer a mudança, Ele vai fazendo a mudança na minha e na sua vida, amém? Ele diz assim, ou seja, que Cristo, no 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação, né? Ele não levou em conta o meu e o seu pecado, você tá entendendo? Ele só confiou a mim e a você, né? A mensagem da reconciliação, o mistério da reconciliação é a mensagem, né? Então é algo bem, algo bem forte, igreja, você tá entendendo? Então, a mensagem. Eu tenho até que marcar, Jesus, da reconciliação em Cristo, né? E muitas pessoas não tá nem aí, igreja, não tá nem ligando, não quer saber de carro, de isso, daquilo. Isso é corruptível, vai ficar. A sua alma é eterna. Você pode viver 100 anos aqui na terra, mas não vai se comparar à eternidade no inferno, se você não tiver Cristo. E nem a sua eternidade com o Senhor. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus, né? Ele está falando que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que temos que pregar, que falar, que suplicar do amor de Cristo. Esse embaixador aqui, Paulo fala também em Efésios, né? Que ele é embaixador em cadeias, também na luta espiritual, tanto na luta carnal, né, para mostrar para o homem que nós somos diferentes, como na luta espiritual, né? Diz assim, ele vai falando mais, e Deus tomou, né? E Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, né? Para que tornássemos pecado, né? Deus se tornou pecado por mim e por você. Igreja é muito sério. E às vezes as pessoas não valorizam a morte de Cristo, né? Parece que é uma coisinha tão bestinha, né? É só para você ter carro, só para você ter casa, só para você ter. E sai disso, acorda. Você tem uma alma, a sua alma geme, a sua alma é eterna. Você tem uma salvação. Deus, ele quer salvar você, ele quer salvar mim. Entendeu? Então, assim, é muito forte. Esses embaixadores aqui, eu tô até procurando, porque ele fala assim, eu sou embaixador em cadeias, né? Que ele fala que é Paulo, né? Aqui, ó, no 20, Efésios 6, 20, né? Ele diz assim, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que permaneçam indo nele, eu fale com coragem, com que me prazer. Orem por mim, ele tá falando, sabe? Orem por mim, né? Porque eu sou embaixador de Cristo, né? Então, é muito forte, igreja, é muito forte. E a gente, às vezes, fica o quê? Né? Atrás de cargo, atrás de palhaçada de homem, né? Disso, daquilo, que é isso que o homem faz. O diabo, ele faz o quê? Né? Ele faz o quê? Ele faz isso para a gente tirar o foco da cruz. Ele faz a conteúdo da confusão. Para a gente tirar o foco da cruz, que é isso que ele quer, amém? Ai, meu Deus, eu queria parar por aqui, mas Deus está mandando eu prosseguir no 6. E o 6 diz assim,
Como cooperadores de Deus, insistimos com você para não receber em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esse é o tempo favorável de Deus para mim e para você. É o tempo da salvação, né? É que nós recebemos a graça do Senhor. Isso é muito tremendo. O tempo favorável é no dia da salvação. Ele já está falando, né? É uma afirmação aplicável a todos, desde aqueles que morreram no Antigo Testamento, como os que morreram antes, né? Nós que morremos agora, porque a morte nos separava do Senhor, e ele nos separava de Deus. E Cristo, na sua morte e ressurreição, nos reconcilia com Cristo. É algo muito tremendo, né? Então, nós passamos a ser aceitos diante de Deus, né? Exclusivamente por Cristo. Você tá entendendo? Então, é algo tremendo. Aí Paulo, ele vem e fala assim, então nós temos promessa. Essa promessa do Antigo Testamento, né, que devido ao tempo foi cumprida em Cristo, foi cumprida no Senhor Jesus, ela tem visto e acolhido a distância, tanto deles como nossa, nos reconciliou, né? Nós somos reconciliados, foi pela fé. A gente acabou de ler aqui no 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente vê que em Hebreus 11 vai falar assim, que Abraão pela fé foi pai de multidões. Então ele tinha fé. É sempre pela fé. Só que hoje é pela fé no nome e no sangue de Cristo, né? Nós somos reconciliados. Então é tremendo, igreja, né? Eles esperavam pela fé. E nós já recebemos, né, a reconciliação pela fé e pelo sangue de Cristo. Isso é tremendo. E ele vem mais e fala assim, aí Paulo vai falando do sofrimento, né? Os sofrimentos de Paulo. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Quanto ministério estão em descrédito? Igreja, fala para mim, né? Quantos ministérios desacreditados, né? Quantos? Isso é muito triste, sabe? Porque as pessoas acham que servir a Deus é lucro, né? Que pregar o evangelho é lucro. E esquece que é temor, é busca, né? Por uma vida melhor, mas em Cristo. Não uma vida de regalias nessa terra, né? Eu quero ter. Aí eu bati meu carro, tô sem carro. Já tem 3. Meu filho tá com 3 anos, tem 3 anos que eu bati meu carro. Ele era bebê, fez agora em fevereiro. E eu tô sem o meu carro. Meu carro era automático, era 7 lugar, era uma Zafira. E eu não gostava muito dela, mas ela me servia para me locomover, para me ir nas igrejas, para me fazer visita, né? Para me ir pregar, para me pegar doações e levar para outros lugares. Então eu fazia obra com aquele carro, né? Eu do meu esposo eu não dirijo, que é manual. Eu não gosto de carro manual. Então eu sinto falta e eu quero, mas eu não consigo nesse momento. Financeiramente, não. Não consigo, né? Então, mas eu quero, claro que eu quero. Quem é que não quer, igreja? Mas a minha preocupação não é nesse momento o carro. A minha preocupação maior é a minha salvação. Se eu morrer agora, para onde irei eu? Né? Pedro, Jesus ainda não tinha sido crucificado e nem ressuscitado, mas ele falou assim, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se só em ti nós temos a salvação, né? Diz assim, ao contrário, ele diz assim, não damos motivo de escândalo, ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em desacrédito. Olha, gente, os ministérios muitos são desacreditados porque não prega a palavra, prega isso, prega aquilo, menos a palavra. A palavra ela tem que ser pregada. Hoje em dia, a palavra ela tem que ser pregada, né? E assim, eu vejo que quando eu começo a estudar um pouco dos antigos, né, dos homens da fé, já vai lá na internet, né? Os homens de fé, né? São muitos, né? Como John Wesley, John Piper, são vários, né? Então, assim, que lutaram por um evangelho genuíno, né? Charles Spurgeon, John Hus. Então, assim, Simon. Então, são heróis da fé, né? Homem da fé não, heróis da fé. Tem mulheres também. Então, e a gente vê perdendo, né? Esse tempo veio perdendo a igreja, veio perdendo o foco, né? As pessoas têm se voltado demais ao materialismo cristão, gospel, do que ao evangelho, que é a salvação,
né? Para as nossas almas. Mateus, vigia. E aí ele vem. Ao contrário, como servo de Deus, recomenda-nos de todas as formas, em muita perseverança. Olha o que Paulo fala. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de toda a força, de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, em açoites, prisão, tumulto, em trabalhos árduos, noite sem dormir, e jejum, e pureza, conhecimento, paciência, e bondade no Espírito Santo, e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiro, como desconhecidos, apesar de bem conhecido, como morrendo, mas eis que vivemos espancados, mas não mortos, entristecidos, mas nem sempre alegres, nem sempre entristecidos, mas nem sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Né? Ele falando tudo isso no 11, falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhe abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa recompensa, falo com os meus filhos, abram também o coração para nós. Olha, o verdadeiro pastor, né? Ele passa por situações de dificuldade, né? É difamado, é caluniado, né? Mas ele ama, ele é tido como falso, como mentiroso, mas ele continua, apesar do bem, porque ele sabe que ele tem que fazer para Deus, não é para o homem, né? Não tem pastor que persegue, que calunia, que difama, que quer destruir. Esses são os falsos pastores. Então, Paulo, ele diz assim, que tudo que ele fez, né, enriquecendo muitos como em Cristo. Esse enriquecimento dele era em Cristo, pregando a Cristo, né? As verdadeiras riquezas que não consistem em bens mundanos materiais, né? Mas em ser rico para Deus. É isso que ele está falando, né? E é tremendo quando ele fala aqui, entristecido, mas nem sempre alegre, pobres, mas enriquecendo muitos. Eu tô pobre, eu não tenho dinheiro, mas eu estou enriquecendo muitos, pregando o evangelho verdadeiro, né? Pregando o evangelho da verdade, pregando o evangelho da renúncia, o evangelho que para você ser rico, você precisa ser pobre. Você tá entendendo? E hoje em dia é o contrário, igreja. Você é o que você tem, o evangelho da mentira, do engano. Você tá entendendo? E esse evangelho fraudulento, mentiroso, que tá sendo pregado aí, que tá levando o povo de baseada para o inferno. Por quê? Porque a pessoa não quer pregar o evangelho verdadeiro, porque ele quer ser rico na terra e quer que os outros fiquem pobres para Cristo, vai tudo para o inferno. E não é esse o evangelho, né? Então isso é muito tremendo. E ele diz assim, o crente mesmo, nada possuindo dos bens materiais deste mundo, nada a gente possuindo deste mundo, não deixa de possuir tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você, que é a vida eterna. Você tá entendendo? Vamos lá em Lucas 12, 15 e 21. Lucas 12, 15 e 21. Lucas 12. Vamos lá, rapidinho. Do 15 ao 21, diz assim, ó. A parábola do rico. Do rico insensato. Lucas 12. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divide a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra o tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, entendeu? Sua vida não é naquilo que você tem, tá bom? Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, come, beba e alegre-se. Logo em seguida, no 20 diz, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Com quem? Quem vai ficar a sua ganância para os seus filhos serem gananciosos e brigarem entre si? Assim aconteceu com quem guarda para si riqueza, mas não é rico para com Deus. Então, Paulo, ele está falando da riqueza. Você está entendendo? A nossa riqueza é no Senhor. A nossa riqueza é no Senhor. Você está entendendo? Não esqueça. A nossa riqueza é em Cristo.
a nossa, 2 Coríntios 6, verso 10, a nossa riqueza é em Cristo. Você tá entendendo? Então, a gente tem que estar sempre atento. E a gente tem que estar atento nisso, igreja. A gente está sendo enganado, muito enganado, e achando que é normal isso, e não é, né? Então, ele diz assim, né? E ele vem e diz assim, vamos lá. Ai, eu até me perdi aqui. Ah, tá. Possuindo tudo, né? Falando abertamente a vocês, Coríntios, abrimos todo o nosso coração. Não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Uma justa compensação. Falo como os meus filhos, abram também o coração. Ele tá falando, ele tá abrindo o coração dele. Você tá entendendo? Ele tá sendo sincero, né? Mas as pessoas, muitas vezes, elas amam mais os falsos apóstolos, né? Ele diz aqui, né? Paulo sempre foi franco, sincero em seu relacionamento para os coríntios. Ele sempre falou a verdade com os cristãos de Corinto. Ele sempre quis e disse a verdade. Mas os falsos apóstolos que estavam no meio deles, eles procuravam convencer o povo a amar o quê? As coisas desse mundo, né? Não liga para Paulo, não. Paulo, ele tá aí perdido nesse evangelho, ele tá louco. Né? Isso é mentira, isso aqui não. Eles queriam o quê? Que não amasse a Paulo, né? Mas Paulo fala de ternura e de amor, né? Sai deles, eles estão enganando você, né? E aí, a gente vê aqui, aí Paulo, vamos no 11 pra gente ver. 11 diz assim, ó, porque, 2 Coríntios 11. Porque não amo vocês, Deus sabe que os amo, e continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que nos orgulham, né? Então, assim, eu amo vocês, né? Então, assim, e eu amo vocês de coração, não tô fingindo, né? Esses estão aí para enganar, são lobos no meio das ovelhas. E aí, essa parte aqui, ela é tremenda pra mim, pra você, e eu recebo pra mim, porque ontem eu vi uma situação, eu fiquei meio assim, pensando, meu Deus, como é que pode, né? Mas aí Deus me falou, foi aí que Deus me deu essa palavra hoje de manhã. Essa palavra veio por causa disso aqui, tá bom? Olha só. O problema, associação com os descrentes. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saiu do meio deles, e se separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, né? Esses impuros aqui tá falando de Deuteronômio 13, né? Que é o que Deus deu pro povo lá no Velho Testamento, né? E Belial, né? Esse Belial aqui é tremendo porque fala de que comunhão tem Belial com Deus? Se Belial pertence a Satanás, fala pra mim, que comunhão tem, né? Que comunhão tem? Nenhuma comunhão tem o diabo com o nosso Deus, entendeu? Nenhuma comunhão tem Satanás com o nosso Deus. Então, é bem difícil isso, né? Deuteronômio 13, ó. Vamos lá. Ai, eu falei algo aqui, mas Deus tá me incomodando. Se eu não me engano, Deuteronômio 13 Vamos lá. Deuteronômio 13. A gente que prega tem que pregar e mostrar, né? E eu sinto que eu falei algo diferente aqui nesse pedacinho aqui. 13. Vamos lá. Se vocês... surgiram homens perversos, ó. Surgirão homens perversos e desviarão seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses que vocês não conhecem. Então, Belial, que comunhão, né? Fala pra mim, né?
Porque o nosso Deus, ele é santo, né? Que comunhão tem Deus com Belial? Nenhum, né? Que comunhão tem a luz com as trevas, os crentes com os descrentes? Olha, não entristeça o teu coração quando alguém que não conhece o Senhor ou que finge que conhece, vem querer desfazer de mim, de você. Sabemos que maior é aquele que nos chamou por uma eternidade, né? Por uma vida eterna, que só temos em Cristo, amém? Que Deus abençoe, te dê um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém? Fica na paz.